Para a nossa mensagem de hoje à noite, Marcos, capítulo 1, Marcos 1, versículos 21 ao 28, Marcos 1, 21 ao 28. Quero fazer uma primeira leitura e depois a gente continua a nossa mensagem. Marcos 1, 21 a 28 diz assim: Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um novo ensino, e com autoridade, até os espíritos imundos, ele dá ordens, e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Vamos orar novamente. Pai querido, pedimos ao Pai, primeiramente, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações essa noite para entendermos a autoridade de Cristo Jesus sobre qualquer mal que aconteça. Ó Pai, eu peço que o Senhor me use, fale primeiramente ao meu coração e me use para transmitir fielmente a Tua palavra a estes irmãos, para que possamos não só compreender, mas também sair daqui transformados, crendo mais e mais no poder do nosso Senhor Cristo Jesus. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Quando Jesus estava aqui na Terra, infelizmente, o que nós vimos de muitas religiões que se dizem cristãs, é como se Jesus não fosse uma pessoa poderosa. Alguns dizem, na teologia, nós chamamos algo de união hipostática, que é que Jesus, quando estava aqui na Terra, ele era 100% Deus e 100% homem. No entanto, o que as religiões fazem de falar que Cristo Jesus, quando estava aqui na Terra, é como Jesus fosse apenas um homem. Então, os católicos fazem bastante isso. Eles veem muitas vezes Jesus apenas como um homem bom que existiu aqui e fez algumas coisas boas, para exemplo, para a nossa vida, para que a gente possa seguir e também fazer algumas coisas boas, assim como Jesus fez. Infelizmente, essas religiões, como por exemplo o Testemunho de Jeová, que vem da mesma maneira. Jesus apenas como um homem, como um grande profeta. Eu já disse também que os muçulmanos veem Jesus apenas como um profeta, como alguém que veio e profetizou algumas coisas, mas não era o próprio Deus. No entanto, quando nós lemos o Evangelho, quando nós lemos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando nós lemos Atos, quando nós lemos as cartas de Paulo, quando nós lemos a carta de João, de Pedro, nós encontramos todos esses dizendo que Jesus, ele é o próprio Deus. E um dos fatos de Jesus ser Deus é que ele tem poder, então, sobre qualquer coisa. Colossenses nos diz que Jesus, ele tem poder sobre as trevas, que Jesus é a imagem do Deus invisível, que
que Jesus é o Criador dos céus e da terra, e tudo foi colocado debaixo dos pés de Cristo Jesus. No entanto, o que essas religiões querem fazer com Cristo é diminuir o seu poder enquanto ele estava aqui na terra. Os católicos até podem acreditar que não, sim, Jesus tem o poder, mas quando estava aqui na terra era apenas um homem como a gente e não fazia grandes coisas. Mas quando nós vemos na Escritura que Jesus cada vez mais revela o quão poderoso Ele é, e o fato de acreditarmos que Jesus é poderoso deve também transformar as nossas vidas e confiar nesse Deus poderoso. A Bíblia nos apresenta então não só Jesus como uma pessoa que fez milagres. A Bíblia nos apresenta Jesus como quem tem autoridade sobre tudo neste mundo, inclusive sobre o mal. O que Marcos quer apresentar aqui para nós é que Jesus tem poder sobre as potestades, que Jesus tem poder sobre o mal, que Jesus tem poder sobre os espíritos malignos. E o que isso então pode transformar as nossas vidas? Primeiro, nós veremos então sobre a autoridade de Cristo Jesus. Versículos 21 e versículo 22, o Evangelho de Marcos nos prova então que Jesus tem autoridade no seu ensino. E que este milagre, essa expulsão de demônio, não foi somente uma expulsão comum, mas para provar então que Jesus tem autoridade naquilo que ele ensinava. Versículo 21 diz assim, que eles foram, quem? Jesus e os 4 discípulos que Jesus chamou, os 4 primeiros discípulos que Jesus chamou. Eles então saem da Galileia e vão para Cafarnaum. E logo que chega o sábado, como de costume, como era costume de Jesus, ele entra na sinagoga. Jesus, ele também era um mestre, ele também tinha a autoridade, também tinha o direito de poder ensinar na sinagoga. Todo sábado, todos os judeus deixavam os seus afazeres domésticos e se reuniam então na sinagoga para escutar o que o sumo sacerdote, o que os sacerdotes e o que os mestres da lei poderiam ensinar então naquele tempo. E como funcionava aquele sábado? Várias pessoas simplesmente meio que colocavam o seu nome na lista ali e diziam, olha, eu vou ensinar alguma palavra, eu vou ensinar algo. Então, esses mestres, eles passavam a ensinar, liam um versículo e começavam a ensinar as pessoas. No entanto, quando Jesus leu esse texto, ele começa a ensinar, versículo 22, diz que todos ficavam maravilhados com o seu ensino. Quando Jesus começou a ensinar essas pessoas, todo mundo começou a olhar e falou, peraí, isso aqui é diferente. Infelizmente, nós não temos registrado esses ensinos aqui que Jesus ensinou, mas as pessoas começaram a ouvir tudo o que Jesus ensinava. Peraí, isso aqui é diferente. Isso aqui é diferente daquilo que escutamos. Por quê? Porque Jesus ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Ou seja, Jesus começava a ensinar com alguém que de fato tem autoridade para ensinar. O que ele ensinava, que as pessoas começavam a achar diferente, era talvez vendo de que Jesus não ensinava falsamente. Jesus não ensinava, olha, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Não, de fato, tudo que Jesus ensinava tinha poder. E o que Jesus ensinava estava na palavra de Deus. Muitas vezes o que os mestres da lei faziam naquela época era dizer, olha, a Bíblia diz isso, a Torá diz isso, a lei diz isso, mas veja bem, não é bem assim. Jesus começava a ensinar, se a Torá diz isso, se a lei diz isso, então nós devemos
cumprir. Jesus usou o Antigo Testamento e ensinou o Antigo Testamento às pessoas. E com este ensino bíblico, com o ensino da palavra de Deus, ele ensinava as pessoas, e as pessoas começavam a achar algo diferente. Peraí, aquilo que ele fala, parece que de fato ele vive. E aquilo que ele fala é diferente daquilo que nós vemos nos fariseus, daquilo que nós vemos nos escribas. Aquilo que ele fala, de fato, está na palavra de Deus. Jesus prova, então, que ele tem autoridade no seu ensino. Versículo 23 e 24, acontece, então, a situação trágica aqui na nossa história. Os demônios reconhecem a autoridade de Jesus. Versículo 23 e 24 diz assim: justo naquele momento, ou seja, quando Jesus estava ensinando na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Este homem possuído de espírito imundo, simplesmente, ele entra ali na sinagoga, ele simplesmente entra ali naquele ambiente e começa a dizer. A primeira dúvida, então, que nós devemos tirar é que, de fato, os demônios, eles existem. E, de fato, eles se manifestam com mais intensidade quando Jesus estava presente. Então, por mais que talvez não seja tão comum pessoas endemoniadas hoje em dia, e por mais que o que muitos pastores fazem por aí é fazer entrevista com o demônio, e nós veremos que não é isso que Jesus faz aqui, mas nós devemos sim acreditar que que os demônios, eles possuem pessoas, e que os demônios, para os cristãos, os demônios não podem possuir um cristão, mas podem podem oprimir um cristão. Então, a prerrogativa que nós tiramos aqui é que este homem não era um homem que de fato seguia a lei, não era um homem que cria verdadeiramente em Deus. Simplesmente entra na sinagoga, mas o mais interessante é o que esse demônio faz. Esse demônio entra e começa a gritar, e começa a dizer quem Jesus era. Ele diz: eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Ele revela quem Jesus é. E aqui nós encontramos no Evangelho de Marcos a primeira pessoa que disse quem de fato Cristo era. Nós encontramos João Batista dizendo, mas agora a primeira pessoa fora de João Batista dizendo quem de fato Jesus é. Jesus é de fato o Santo de Deus. Essa frase, Santo de Deus, era dizendo que Jesus é o Messias, aquele que viria restaurar. E a gente pode se perguntar assim: ok, mas o que está de errado aqui? Afinal, o demônio entrou e perguntou: você quer nos destruir? Porque você é o Santo de Deus. A gente pode perguntar: bom, Jesus poderia então simplesmente olhar para essa situação, olhar para essa declaração correta do demônio. Jesus poderia escutar isso e dizer: sim, você está certo, eu sou o Santo de Deus. Jesus poderia olhar para as multidões, para as pessoas que estavam ali na sinagoga, dizendo: olha, o demônio está certo, eu sou o Santo de Deus, eu sou o Messias, venham e me adorem, de fato eu sou o Santo de Deus. Jesus poderia fazer isso, mas por que ele não faz? Porque a intenção de Satanás aqui era de adiantar a morte de Cristo Jesus, dizendo que ele era o Santo de Deus, o Messias. Ele não estava aqui só simplesmente fazendo uma declaração, e sim acusando para que os líderes religiosos prendessem Jesus e não conseguisse realizar o seu plano da redenção. Então, quando os demônios chegam para Jesus e dizem: você é o Santo de Deus, não era simplesmente uma declaração de arrependimento, uma declaração porque o demônio está arrependido e ele quer adorar Jesus. Não, não é isso. Mas é porque Satanás está usando essa estratégia para que as pessoas olhem para Jesus e vejam a reação de Cristo.
E se Jesus dissesse ao demônio, sim, de fato, eu sou o Santo de Deus, o que aconteceria era que os fariseus poderiam acusar Jesus de blasfêmia e então prender Jesus. Você está dizendo que você é santo de Deus? Você está dizendo que você é o Filho do Homem? Você está dizendo que você é o Messias? Você está blasfemando. No entanto, isso saiu pela culatra. Agora, antes de chegarmos na resposta de Cristo Jesus, é interessante nós entendermos que os demônios, eles sabem exatamente quem é Jesus. Eles sabem quem é Jesus. O diabo sabe quem é Jesus. O diabo sabia que aquele era o Filho de Deus. O diabo sabia que aquele era o próprio Messias. Ele faz de tudo para tentar impedir o plano redentivo de Cristo. Olha o que diz lá em Tiago 2:19. É um texto bastante interessante que diz o seguinte: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então, de fato, os demônios e o diabo sabem que Jesus é Deus. Eles sabem que Deus é um só. Eles creem na Trindade. Eles sabem do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Na verdade, o diabo, Satanás, é um excelente teólogo. Ele conhece as profundezas do conhecimento de Deus. No entanto, ele não se arrepende e não se rende ao Senhor. Mas de fato os demônios e Satanás sabiam muito bem quem era o Cristo. E quando ele vai nessa tentativa de acabar com Cristo, esse tiro lhe sai pela culatra, porque para nós se tornou mais uma prova de que Jesus é Deus. É mais uma prova de que Jesus tem autoridade, porque até os demônios estão dizendo que Jesus tem autoridade. Até os espíritos imundos estão dizendo que Jesus é Deus. Então essa é uma prova de que de fato Cristo é o Senhor. Aquele Jesus que estava ali, de fato, era Deus, porque até os demônios diziam isso. No final das contas, eles mais ajudaram a Jesus, provando de que de fato ele era o Santo de Deus, o próprio Messias. Versículos 25 e 26, nós encontramos então nessa terceira parte, que o próprio Jesus prova a sua autoridade expulsando o espírito imundo. Versículo 25 e 26 diz assim: cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. A resposta de Jesus, então, diante dessa indignação, é simplesmente repreender o demônio e expulsar. Aqui nós podemos também tirar uma lição preciosa. Jesus poderia aceitar essa fala do demônio, como eu já disse, e se engrandecer em ser o Santo de Deus, como muitos pastores e profetas falsos fazem por aí. Ficam se engrandecendo, fazendo entrevista com o demônio, chamando o demônio, dando microfone para o demônio, dizendo assim: olha, mostra aí o quão poderoso eu sou. Irmãos, esses falsos profetas não querem glorificar a Deus, não querem expulsar o demônio em nome de Cristo Jesus. Eles estão expulsando o nome do seu próprio nome, para se engrandecer, para mostrar o quão poderosos eles são. E na verdade, o que eu creio piamente é que eles têm um contrato com os próprios demônios e com Satanás em fazer algo assim, para enganar as pessoas, o que de fato é uma expulsão demoníaca. O que Jesus faz aqui, ele não conversa com esses demônios, não revela nada para eles, simplesmente diz: cale-se e saia. E o Espírito sacode e sai dessa maneira. Gravíssimo. Deus, Cristo Jesus, tem poder sobre qualquer tipo de mal. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre qualquer tipo de mal. Jesus tem poder sobre este demônio, e simplesmente dizer: cale-se e saia.
O que nos ensina também que demônios não são expulsos por causa da nossa fé, por causa do nosso poder, por causa de algo que nós fazemos. Demônios são expulsos pelo poder de Cristo, pelo poder, pela autoridade de Jesus. É por isso que quando muitas pessoas tentaram expulsar demônios, eu lembro daquele evento em que alguns lá em Atos estavam querendo expulsar algum demônio, e eles foram, e o próprio demônio respondeu para eles: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas vocês não têm a mínima ideia de quem sejam. E o demônio simplesmente bate nesses homens. O que isso nos prova? Que nós não expulsamos demônios pelo nosso poder, pela nossa fé, pela nossa grandiosidade, mas sim pelo poder de Cristo Jesus. Eu não sei se alguma vez você vai encontrar algum endemoniado. Se isso acontecer, não creia no seu poder, creia no poder de Cristo Jesus. Não faça entrevista com o demônio. Quem você é, como que é isso, como é aquilo. Não, simplesmente diga: em nome de Cristo Jesus, eu expulso, cale-se, porque é o que Cristo fez. Se alguma vez isso acontecer contigo, se acontecer, se de fato acontecer, não deseje que isso aconteça, mas se acontecer, simplesmente expulse em nome de Cristo Jesus, porque Jesus tem poder sobre qualquer tipo de mal. Jesus tem poder sobre qualquer malignidade. É Jesus que tem poder e não você. É Cristo Jesus. Portanto, versículo 27 e 28, nós vemos então a reação das pessoas. As pessoas reconhecem a autoridade de Jesus sobre os demônios. Versículo 27 e 28 diz assim: todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: por que é isso? Um novo ensino, e com autoridade, até aos espíritos imundos. Ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. O texto então aqui nos diz que todos se admiraram e começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso que aconteceu? Mas a surpresa era se isso de fato era uma nova doutrina, um novo ensino, pois Jesus ensinava diferente dos escribas. Jesus ensinava na prática. Jesus ensinava com poder. Quem era esse? Que será que todos que o seguirem terão esse mesmo poder? Por que este homem simplesmente conseguiu expulsar esse demônio dessa maneira? Ninguém nunca tinha conseguido isso antes. E de fato nós não vemos relato bíblico de expulsão de demônios antes de Cristo Jesus. Nós não vemos isso. Mas Jesus tem essa autoridade. Para nós pode parecer até algo comum. Não, já conheço expulsão de demônios e tudo mais. Mas para aquelas pessoas, expulsar demônio de uma pessoa era algo novo. Era algo que de fato demonstrava a autoridade. Ele tem autoridade, ele ordena que os demônios saiam, ele simplesmente obedece. Simplesmente obedece. Quem é este homem que tem este poder? De onde vem essa autoridade? Este evento abriu não só dúvidas na cabeça de todos, como também a fama de Jesus começa a se espalhar. O propósito da expulsão, no entanto, não era deixar Jesus famoso, e sim mostrar que a autoridade que ele tinha vinha do próprio Deus, pois ele era o Deus encarnado, ele era o Messias, ele de fato era o Santo de Deus, ele era o Filho de Deus. Mas as pessoas ainda não estavam preparadas para esta verdade. Em pouco tempo, toda a região da Galileia já sabia que existia um homem que ensinava com autoridade ao ponto de conseguir expulsar
demônios. Mas Jesus não está aqui simplesmente mostrando, olha, eu sou diferente porque eu tenho autoridade para expulsar os demônios. Não, Jesus está aqui provando que a minha autoridade não é só sobre demônios, mas eu tenho autoridade sobre todo o mal. Eu tenho autoridade sobre tudo aquilo que é ruim. A autoridade de Jesus, então, ela é testada e aprovada. E ao expulsar demônios, ele mostra que é Senhor do mal. Ele mostra que ele é Senhor até mesmo da maldade. O que isso então nos ensina? Isso aqui, esse texto não é simplesmente nos ensinar a como expulsar demônios. Não é isso. Podemos tirar alguns princípios, mas não é isso. Esse texto não nos ensina só sobre os demônios, que eles creem em Cristo Jesus. Esse texto nos ensina que nós podemos crer que Jesus tem autoridade sobre tudo de ruim que acontece em nossas vidas. Nada foge do controle de Cristo. E se Ele quiser, Ele pode nos expulsar, Ele pode nos livrar de qualquer mal, Ele pode expulsar qualquer mal em nossas vidas. Como eu disse, os demônios, eles não só possuem os não cristãos, de fato eles possuem não cristãos, mas ele também tenta os cristãos. O que Satanás faz é tentar os cristãos até o ponto como se fosse possível eles perderem a sua salvação. No entanto, o cristão não perde a salvação e Satanás sabe muito bem disso. Nós temos o selo do Espírito Santo. No entanto, Satanás faz o máximo possível com os seus demônios para nos tentar, para nos afastar de Deus, para que a gente deixe de viver uma vida que glorifique ao Senhor. Ele faz o máximo possível para que a gente peque mesmo, para que a gente seja viciado em nossos pecados, em algum pecado específico, para que a gente caia na nossa idolatria. Satanás faz o máximo possível para que a gente caia em nossos pecados. No entanto, nós só podemos vencer o mal, nós só podemos vencer as tentações, não com as nossas próprias forças, mas clamando em nome de Cristo Jesus, que o mal saia de nossas vidas. Quando nós somos tentados, você pode até usar algumas estratégias. Não, quando eu for tentado nisso, eu vou fazer outra coisa. Quando eu for tentado nesse sentido, eu vou sair de casa e vou sair correndo. Qualquer estratégia que você possa usar, são válidas, ok. No entanto, a maior estratégia que nós podemos fazer para não cairmos em tentação é clamar a Cristo Jesus. Jesus, me livre desse mal. Jesus, cale essa tentação que está em meu coração. Expulse este demônio que está me tentando. Expulse esses maus pensamentos da minha mente. Expulse essa tentativa de Satanás de me fazer pecar. Não é errado você ser tentado. É errado você cair na tentação. Mas nós podemos crer que Deus tem autoridade, que Jesus tem autoridade sobre os demônios que tomam posse dos incrédulos e tem a mesma autoridade sobre aqueles que tentam os cristãos. Deus tem autoridade sobre os demônios, Jesus tem autoridade sobre aquela mulher que te tenta, sobre aquele homem que te tenta. Deus tem autoridade sobre alguma situação que acontece em sua vida. Deus tem autoridade sobre as doenças. Deus tem autoridade sobre tudo. E se Ele quiser, Ele pode simplesmente expulsar este mal de sua vida, para que você não caia em tentação. Por isso, se clamarmos ao Senhor para expulsar os demônios que nos tentam, para expulsar as situações, para expulsar aquilo que prende o nosso coração, a tentação, a idolatria, se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor pode fazer. O Senhor pode expulsar. O Senhor pode nos livrar.
porque Ele quer sim que nós vivamos em santidade. Ele quer restaurar o nosso coração. Nós não sabemos o que aconteceu com este homem que Jesus tirou esse espírito imundo, mas muitas pessoas, Jesus tirou o espírito imundo, essas pessoas passaram a viver então para a glória de Cristo Jesus. O maior interesse de Jesus não é na expulsão do demônio, mas naquela pessoa a qual o demônio foi expulso. Jesus não tem a intenção só de nos livrar do mal, de livrar o mal da nossa vida, mas de nos livrar do mal. Ele tem a intenção de que nós vivamos para a sua honra e para a sua glória. Jesus é o mais interessado na nossa vida em santificação. Deus é o mais interessado que o mal não nos atinja. Ele é o mais interessado nisso. E por isso nós podemos pedir: Senhor, me proteja do mal. Senhor, me proteja de qualquer coisa que possa acontecer de ruim na minha vida. Senhor, me proteja dessas situações para que eu possa viver para a sua honra e para a sua glória. Por isso, a melhor forma de não ser tentado, de não cair em tentação, melhor dizendo, não é ficar fazendo entrevista com Satanás. Por que eu estou sendo tentado desse jeito? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Não, é dizer: Deus, cale esse pensamento. Deus, cale essa tentação. Expulse esse mal da minha vida para que eu não peque, para que eu continue a glorificar ao Senhor. Eu quero encerrar essa pregação lendo um texto de João 1, 3 a 5. João 1, 3 a 5. Eu vou ler, na verdade, a partir do versículo 1, mas o foco é no 3 ao 5. João 1, 1 a 5. E diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha aqui esse versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, em Cristo Jesus, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando o Cristo Jesus veio ao mundo, Ele mostrou a luz aos homens, e as trevas não prevaleceram contra Cristo Jesus. Se você tem Cristo Jesus em sua vida, o mal também não pode prevalecer sobre você. O mal não pode te dominar. O pecado não pode tomar conta da sua vida. Se você tem o Espírito Santo em seu coração, você tem todo o poder para vencer o mal, para vencer as tentações, para vencer os demônios que te tentam, para vencer Satanás, para vencer as tentações da sua mente, do seu coração enganoso. Você tem esse poder através do Espírito Santo, e aonde Deus está, as trevas não prevalecem. Por isso, o meu conselho a você, e a mim também: ande com Deus, ande com Cristo, peça sempre a presença do Espírito Santo em seu coração. Clame a Deus todos os dias que o Espírito Santo esteja comigo em cada momento que eu for tentado, em tudo que eu fizer, que o Espírito Santo esteja me guiando, me ajudando a não cair na tentação, a não cair em pecado, mas permanecer firme. E somente Cristo Jesus, somente o Espírito Santo, somente Deus Pai nos livra de todo o mal. Se nós lutarmos contra as nossas próprias forças, nenhum demônio vai ser expulso, nenhuma tentação vai ser vencida, nenhum pecado vai ser vencido. Mas se nós colocarmos nossas vidas diante do Senhor, a luz vai resplandecer nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Vamos lá? Pai querido, acreditamos na autoridade de Cristo Jesus sobre todo o mal.
Acreditamos que Cristo Jesus é poderoso para vencer qualquer coisa maligna. Ó Pai, pedimos primeiramente que o Senhor expulse demônios dos incrédulos que cegam as pessoas para crerem em Cristo Jesus. E nos use, ó Pai, para pregar o Evangelho àqueles que estão cegos nas armadilhas do diabo, para pregarmos o verdadeiro Evangelho àqueles que ainda não conhecem, que estão amarrados por Satanás. Também pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude em nossas tentações diárias, do nosso coração, da nossa mente, dos desejos pecaminosos e até mesmo das artimanhas de demônios. Ó Pai, que nós possamos permanecer firmes, não pela nossa própria força, porque somos fracos, porque o nosso coração é inclinado ao mal, porque somos pecadores, porque a nossa mente deseja pecar, mas que possamos vencer pela força de Cristo Jesus, que expulsa qualquer mal, que tem autoridade sobre qualquer mal. Ó Pai, o Senhor tem autoridade sobre a nossa vida, o Senhor tem autoridade sobre as tentações, o Senhor tem autoridade sobre os demônios. Por isso clamamos, ó Pai, que o Senhor nos guie, nos proteja, como um filhote se protege nas asas da galinha, do pássaro. Nós possamos também nos proteger debaixo das suas asas, ó Pai, sempre que formos tentados, que possamos fugir para a sua presença. Ó Deus, nos ajude a não lutarmos contra a nossa própria força, mas clamarmos a Ti. E sabemos, ó Deus, que se Cristo Jesus quiser expulsar qualquer mal de nossa vida, assim Ele fará, porque Ele tem autoridade e poder suficiente, porque o poder foi dado pelo Senhor a Cristo Jesus. E o Teu Santo Espírito que habita conosco, Ele tem esse mesmo poder para nos livrar de qualquer mal. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a confiar em Ti dia após dia, e que nessa semana possamos nos manter firmes, inabaláveis, firmes na esperança do Senhor, firmes na fé. Realmente vivemos para a Sua honra e para a Sua glória. Nos ajude a não pecar, nos ajude a viver essa semana em santidade ao Senhor. É o que oramos, pedindo essa graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, tenham uma ótima semana. Nós possamos meditar nessa palavra durante essa semana. E quarta-feira também estarmos reunidos. Amém? Vamos orar mais uma vez pedindo a graça de Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco e que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Santo Espírito esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém? Uma ótima semana, irmãos.